Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos abrir esse culto orando, falando com o nosso Senhor Jesus. Amém. Pai, Deus, em nome de Jesus, agradecemos por mais uma vez podermos estar na sua presença. Por mais uma vez nós podermos ter a honra de te louvar, de te ouvir, de prestar esse culto a ti, Jesus Cristo. Pai, nós entregamos nas tuas mãos tudo o que acontecer nesse culto, desde a abertura até o encerramento, Jesus. Que tu tomes conta, Pai, de tudo, da pregação, dos louvores, das orações, de tudo que aqui for dito, em nome de Jesus, e que esse culto fale conosco, que não seja apenas mais uma quinta-feira, que não seja apenas mais uma reunião, e que nós possamos sair desse culto depois, Pai, cheios da tua presença, meditando sobre a tua palavra, e que nós, em nome de Jesus, saiamos melhor do que estamos entrando, porque nós somos gratos a ti, Pai, e pedimos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco, usa, meu Deus, da tua vontade e dirige esse culto, Pai, falando conosco por meio da palavra e de tudo que aqui for entoado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, agradecemos pela chance de aqui estar e pela chance de termos esse encontro que foi marcado pelo Senhor conosco nesse momento, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que louvado seja o seu nome, em nome de Jesus, amém. E nós vamos essa noite louvar ao Senhor, entoar juntos uma canção que diz que o Senhor é maravilhoso, que toda a terra se dobra, se curva, se rende diante do Senhor, porque Ele é o Criador, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o nosso Deus e porque acima dele nada há. Pode ser que nós não vejamos sentido na vida abaixo do sol, mas nós estamos conversando nesse momento com aquele que está acima do sol, com aquele que criou céus e terra, e por isso que nós possamos consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Então, você que sabe, cante junto, você que não sabe, eleve seu pensamento a Deus, mas todos nós vamos entoar esse louvor nessa noite, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei ó Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por
Glória a Deus. E toda honra e toda glória a Ele, né, que é misericordioso, né, o nosso Deus Criador, o nosso Deus que, sim, por meio de seu Filho, nos trouxe a redenção. E isso é maravilhoso, né, quando a gente se recorda, quando a gente pensa, né, no grande valor que isso tem e na possibilidade que nós temos dia a dia de recebermos as misericórdias do Senhor, da oportunidade que temos dia a dia também de nos tornarmos pessoas melhores, cada vez mais semelhantes a Cristo, né? Porque nós precisamos, sim, ter o cristianismo não simplesmente como uma religião, mas como um estilo de vida, né? Onde nós temos a oportunidade de melhorarmos cada vez mais e de nos arrependermos diariamente dos nossos pecados, né? Porque, sim, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos a vida eterna, mas enquanto vivemos aqui na Terra, nosso corpo é pecaminoso. Então, até o final da nossa vida, continuaremos pecando, infelizmente, né? Mas o pecado, ele precisa acontecer, não por premeditação, mas sim por acidente. E que possamos pedir perdão a Deus, né? Não simplesmente pelos nossos pecados, mas por nós sermos pecadores, né? Porque nós, infelizmente, ferimos a santidade de Deus. E é muito triste. É muito triste quando a gente pensa nisso, né? Porque Ele é um ser amoroso. Deus, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é puro. E às vezes a gente fere, muitas vezes, né, a santidade dele. E hoje nós vamos conversar sobre o Salmo 51. É um salmo muito interessante. Foi um salmo escrito por Davi, um salmo de arrependimento, após ele ser confrontado pelo profeta Natan. Então a gente vai meditar sobre este texto, né? E, enfim, tirarmos aí aplicações para o nosso dia, que é buscar mesmo que Deus mantenha o nosso coração contrito, né? Que o Espírito Santo, que Deus nos sonde, né? Para ver se não encontra em nós nenhuma iniquidade, né? Tanto na nossa mente quanto no nosso coração, né? E a gente precisa dele para tudo, né? E é importante que nós dependemos dele para tudo, na verdade, até mesmo para a gente poder identificar os nossos pecados. Mas nós vamos então ler este texto maravilhoso, esta oração maravilhosa toda. Salmo 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de te cultuarmos hoje. E lhe pedimos, Senhor, teu Espírito Santo conduza todo o andar do culto, principalmente o momento desta reflexão. Que o que for falado
aquilo que vier apenas de mim seja bloqueado, mas que aquilo que vier de ti seja propagado. Fala conosco, Pai, esta noite, aquilo que precisamos ouvir. Eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante este salmo. Depois eu vou trazer o contexto dele, o que exatamente aconteceu, o que ocorreu com Davi. Mas é interessante a gente pensar em algo que nós fazemos, não sei se inconscientemente, ou se talvez acabamos crendo que a gente consegue fazê-lo, que é enganar Deus, tentar enganar Deus, né? Achando que Ele não está vendo quando a gente peca. E isso se deve aos pecados ocultos que cometemos, que ninguém vê, mas que Ele vê. A gente consegue ocultar do nosso próximo, né? Mas consegue ocultar até mesmo dos irmãos da congregação, dos nossos amigos, famílias, colegas, enfim. Mas, por algum motivo, acabamos, né, achando que Deus também não vê. A gente não se preocupa com isso, né? Porque a gente sabe da misericórdia dele, né? A gente sabe que, sim, ele vai nos corrigir, mas não vai nos fulminar, né? E a gente acha que ele não está vendo, né? Porque, em princípio, quando a gente peca, aparentemente a consequência nem sempre vem na mesma hora. E com isso a gente peca e vai colocando tudo debaixo do tapete, né? Mas os do pecado escondido, vamos pensar, por exemplo, quem que nunca fez isso, né, gente? De pegar, quando criança, abrir a geladeira de madrugada, assaltar a geladeira, ao invés de pegar uma colher, um prato para servir ali a comida, colocar ali a mão na panela mesmo e pegar e comer, porque a gente sabe que os pais estão dormindo e não estão vendo, né? Ou até mesmo tomar, mesmo os pais tendo falado para não tomar água gelada no bico da garrafa. Daí quando a gente é pego, né? Claro, a gente fica sem ação, fica com uma cara de vergonha, ou tenta inventar alguma desculpa, né? Ah, porque isso ou porque aquilo, né? Quando somos surpreendidos. Mas, né, com Deus também, né? Quando a gente é surpreendido, a gente se envergonha, porque o pecado em si, ele causa vergonha. Ele, às vezes, até impede a gente de orar. É complicado, porque o pecado, ele nos provoca, às vezes, um sentimento de indignidade, mesmo a gente sabendo quem somos em Deus. E ele nos afasta da presença dele. Então é importante nós ficarmos sempre atentos. E uma outra questão também bem interessante que acontece, às vezes inconsciente ou consciente, ou por uma tradição que nos foi ensinada, uma tradição que eu não sei se virou até mesmo cultural, mas é a classificação, né, dos pecados em pecadinhos e pecadões, né? Como que se para Deus existisse, né, os pecados graves e pecados menos graves, né? Eu sei que isso se surgiu, né, de uma tradição, né, dentro do catolicismo, que haviam, né, os pecados capitais que levavam direto ao inferno, e, né, se não houvesse arrependimento e confissão, e os veniais, né, que eram pecados que poderiam ser, pela crença deles, purgados, né, e nisso a gente também acaba classificando. Porém, para Deus não existe, né, todo pecado, ele é pecado, né? A própria Bíblia nos mostra, né, que não há classificação, né? Ou seja, roubar, matar, não perdoar um irmão, guardar amargura no coração, por mantendo, né, ressentimentos, ódios e mágoas acumulados, tudo é pecado. Tudo fere a santidade de Deus. E muitas vezes a gente protela o perdão, ao invés de a gente pensar no perdão como primeiro recurso, né? Também pelo nosso orgulho, ou por a gente não reconhecer, né, que a gente está pecando, por a gente entender que
enfim, ou por a gente realmente pensar, não, nós temos outros recursos, a gente também deixa de pedir perdão. E a gente só acaba pedindo perdão a Deus quando a gente não tem mais como esconder o pecado, ou também algo, infelizmente, típico, né, que às vezes acontece, da gente pedir perdão quando vai participar da ceia, né? Daí a gente pede perdão, mas antes da Santa Ceia, a gente acaba não fazendo, né? A gente deixa para fazer um autoexame em dias específicos, em momentos específicos, e isso é péssimo, porque é uma oportunidade que a gente perde de melhorarmos cada vez mais como pessoas e de recebermos também as misericórdias de Deus quando nos arrependemos sinceramente dos pecados que cometemos, né? E o problema também, que é algo muito complicado, é que muitas vezes a gente pede perdão apenas pelo nosso pecado, mas a gente reincide nesse pecado. É complicado. Pedimos perdão uma vez, daí quando menos esperamos, né? A gente acha que, poxa, superamos, ok, né? Tem aquele sentimento, a gente torna a cometer o mesmo pecado. Pede perdão de novo para Deus, né? Depois reincide. E vai uma terceira, quarta, quinta, sexta vez. Enfim, uma reincidência absurda. E isso acontece porque a gente acaba não tratando a raiz do pecado. E a raiz do pecado, a gente só consegue descobrir por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de Deus, pedindo a Ele que nos ilumine, que nos governe, que nos mostre, né, que sonde o nosso coração, que nos mostre mesmo aonde está a raiz, aonde está aquela profundidade, o que acontece que a gente não consegue superar isso, que a gente não consegue verdadeiramente deixar de cometer esse pecado que acaba sendo a nossa luta diária de superação. E muitas vezes o nosso orgulho, até mesmo o nosso medo, né, a nossa vergonha, né, de se abrir para Deus, de abrir o coração mesmo, de profundamente chegar e dizer, olha Deus, olha Pai, está acontecendo isso, aquilo, né, e também de não reconhecermos às vezes, né, por causa do nosso orgulho, a gente não, às vezes tem dificuldade de reconhecer alguns erros que a gente precisaria reconhecer. E também o fato da gente querer vencer com o nosso próprio braço, né? Isso atrapalha bastante o nosso progresso. Porque a nossa força, ela não vem de nós mesmos, a nossa força, ela vem de Deus. E, cara, abrir o coração para Deus, para a gente falar dos nossos pecados, falar das nossas fraquezas, tirar as nossas máscaras, é complicado, é doído, porque nós temos feridas que não sei se as consideraríamos como feridas de estimação ou feridas intocáveis, mas eu prefiro chamar de feridas intocáveis, que a gente quer tratar, mas a gente não tem força para tratar. E a falta de coragem às vezes faz com que a gente não consiga progredir e não consiga se autoconhecer através de Deus. Porque abrir o coração para Ele, mostrar tudo, até mesmo as nossas imperfeições, mesmo sabendo que Ele conhece, mas a gente reconhecer perante Ele as nossas falhas, os nossos pecados, é algo difícil, mas não é impossível. A gente pode fazê-lo, a gente pode abrir o coração. Pedimos através do direcionamento do Espírito Santo e através também do estabelecimento de uma intimidade profunda com Deus. Porque Ele é nosso Pai, Ele é a justiça, sim, porque a gente sofre as consequências. A gente não deixa de sofrer as consequências, mesmo recebendo o perdão dEle, né? Mas Ele é misericordioso, Ele também é um Pai amoroso, né? E uma coisa que eu acho que é interessante, que às vezes a gente associa a Deus inconscientemente, pela criação que a gente tem dos nossos pais, né, principalmente aquelas pessoas que têm um pai mais
que não conversa, que não dialoga, que é mais enérgico, é mais, vou colocar o termo aqui, mais carrasco. Às vezes a gente acaba associando Deus, mas isso por causa do que a gente conheceu, né, pelos nossos pais terrenos, que foram educados de uma maneira e replicam aquele modelo de educação. E a gente, como acaba, após se tornar filho de Deus, a gente acaba associando, né, por causa da educação que a gente recebeu. Porém, ao conhecermos Deus, ao aprofundarmos a nossa intimidade com Ele, a gente tem a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente, de ver o quão misericordioso, quão amoroso Ele é, e quão aberto ao diálogo também Ele está, porque Ele é relacional. Deus, Ele é relacional. E Ele sabe quem nós somos, né? Nós não temos como surpreender a Deus nem para o bem, nem para o mal, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, é onipresente, tudo Ele sabe. Mas quando a gente assume, quando a gente conversa com Ele, quando a gente expõe as nossas dores, a gente expõe as nossas fraquezas, confessamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos erros e nos humilhamos na presença dEle, né? Através do nosso coração contrito e espírito quebrantado. Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos cura. E isso faz com que nos tornemos mais maduros na fé, nos tornemos pessoas melhores em Cristo. E quando a gente quebra, né, o nosso orgulho, quando a gente quebra todas as barreiras, né, quando são quebradas todas as barreiras que impedem com que a gente abra para Deus nosso íntimo, o nosso relacionamento com Ele, vai de vento em popa, porque o fato da gente contar tudo, da gente não esconder, mesmo sabendo que Ele sabe, faz com que os processos de cura, os processos de restauração, ele se evolui, né? Os processos evoluam. Porque quando a gente não abre o nosso coração, quando a gente conversa com Deus, mas a gente a gente, mesmo ele se revela a gente, mas a gente também precisa se revelar a Ele, mesmo Ele nos conhecendo, porque é o que Ele busca, é o relacionamento, é a ação, a reação à ação dele. E quando a gente não faz isso, a gente rema em círculo, a gente não cresce, a gente não amadurece, e a vida vai passando e a gente simplesmente continua do jeito que tá, ou com progressão lenta. Mas hoje nós temos uma nova oportunidade de fazermos diferente, né, de aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, algo concedido por meio de Jesus Cristo. E nós temos a oportunidade, ainda que a gente viva em luta, de conseguirmos superar pecados, de conseguirmos não reincidir. É um processo às vezes demorado, mas é porque a gente precisa entender que nós dependemos dele, que a nossa força está nele, que a gente não pode agir pelo nosso próprio braço, porque não vai ser sucesso. Mas quando a gente realmente consegue entregar tudo para ele, ele trabalha. E para ilustrar essa questão, né, sobre tentarmos lutar com as nossas forças, a gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa. Uma pessoa que não sabe nadar, entra no rio. Para ela ser salva, quando ela estiver se afogando, o que acontece? Ela precisa se debater a ponto de se cansar. Porque se o salva-vidas for tentar salvar essa pessoa no momento que ela está se debatendo, ele também corre perigo de ser afogado. E às vezes Deus ele permite com que a gente se canse de lutar com os nossos próprios braços, para que nos rendamos a Ele e que nos entregamos verdadeiramente para que Ele trabalhe no nosso coração e o modifique, o transforme, e o renove, ou melhor, o regenere, para a gente não ser incidente. E sobre a questão de Davi, como foi comentado no início da leitura de Salmo,
Esse salmo veio do pecado que ele cometeu, né? Mais de um, o assassinato de Urias e o adultério com Batseba. Isso nós vamos ver no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12, recomendo vocês a lerem, em que Davi, né, já tinha estabelecido em Israel, era rei de Israel, já tinha tido aí muitas batalhas, e numa primavera, né, que era a época em que os reis saíam para a luta, ele resolveu não ir, mandou os homens dele, mandou os soldados dele, ele ficou em casa, resolveu descansar. Ah, beleza, é tudo ok, né? Descansou, e pior, né? Baixou a guarda. Que Davi, ele era um homem bastante agitado, a vida dele era bastante agitada. E provavelmente ele ficou entediado no palácio, né? Infelizmente, certo dia acabou acordando tarde, foi passear pelo terraço, viu uma mulher bonita tomando banho e foi tentar descobrir quem era, né? Porque ficou interessado por essa mulher. E descobriu que era Batseba, mulher de Urias. Mesmo ele sabendo que ela era casada, né, com um soldado dele, que inclusive era um soldado fiel, Davi manda chamar Batseba. E o pior, né? Ela não tinha como negar, porque não se podia negar nada ao rei. Então ela estava numa situação completamente desfavorável em relação a Davi. E Davi se deita com ela. Né, Batseba tinha se purificado da menstruação, da última menstruação, e ele se deita com ela, e ela engravida. Davi, querendo ocultar o pecado, né, por ser rei, sabia que ia ser o maior escândalo para ele, né, principalmente ele que, como rei, né, deveria dar um bom exemplo para o povo. Ele resolve dar um jeitinho de ocultar esse pecado do adultério. E Urias está em batalha, e manda chamar Urias. Urias vai, Davi dá um presente para ele, manda ele ir para casa dele, né, para ficar lá com a mulher, porque ele pensa, se Urias se deitar com a mulher, né, a gente diz que o filho é dele, né. Mas, pro azar de Davi, Urias era fiel, era um soldado fiel. E não foi para casa, preferiu dormir numa esteira com os guardas. E daí, poxa, Davi vendo a situação, ele disse, meu Deus, né? E pensa, cara, eu preciso fazer esse homem ir na casa dele, e se deitar com a esposa dele, né? O que ele faz? Embriaga Urias. Mas mesmo embriagado, Urias dorme ali com os guardas no palácio, não vai para casa dele. Então Davi, né, querendo resolver, dando um jeitinho para poder, enfim, né, assumir o filho, tem a ideia de escrever uma carta, selar, pedindo para Joabe que coloque Urias, né, onde o combate ele é mais perigoso, na linha de frente, para que ele fosse morto. E sela essa carta e pede para Urias entregar. Urias, soldado fiel, não abre a carta, nem imagina o que o seu rei está preparando para ele, a cilada, leva a carta. E Joabe faz como Davi pede. E o que acontece? Urias morre. Depois eles vão avisar Davi. Batseba, ao saber da morte de seu marido, chora a morte dele. E depois Davi consola Batseba e se casa com ela. Beleza, né? Ok. Encobriu, entre aspas, o pecado, né? Porque Deus estava vendo. Mas ele se casa, né? Se casa com ela, ok. Mas Deus levanta um profeta para falar com Davi. E é o profeta Natã. E Natã, sabiamente, para poder tocar o rei, conta-lhe uma história. Falando de um homem rico que tinha muitas ovelhas, bois, né? Enfim, tinha muitas posses. E tinha um outro homem que tinha uma única ovelhinha que dormia com ele, bebia do seu copo, que comia junto com ele. E fala, né, que esse homem rico recebeu um convidado, ao invés de pegar algum animal do seu rebanho para poder ofertar, matar, para ofertar para este convidado, não, pega a ovelhinha desse homem pobre. E Davi já aponta o dedo, né? Não,
Esse cara merece a morte e tem que restituir 4 vezes mais. Mas nem imaginava que ele era o cara rico que cometeu esse ato. E Natan fala que ele é quem era. E fala do pecado, confronta Davi a respeito do pecado que ele cometeu. Tanto do adultério com Batseba, quanto da morte de Urias. E Davi se arrepende, mas esse pecado trouxe consequência, e consequência grave. E Deus mesmo disse, né, olha, eu perdoei, mas a espada nunca sairá da sua casa. Inclusive, ele até foi dito que ele também teria as suas mulheres, né, à luz do dia, né? Deus tiraria as mulheres dele, né? E não na escuridão igual ele fez com Batseba, né? E assim a gente vai ver que assim aconteceu, né? Assim aconteceu com Davi. Durante o livro de 2 Samuel, a gente vai ver toda o desenrolar dessa história. E é um desenrolar, infelizmente, muito triste, porque o pecado ele deixa marcas, né? Deus perdoa, mas ele não nos poupa das consequências. E é por isso que é importante a gente pensar a esse respeito, né? A gente pensar, a gente refletir, embora nem sempre a gente consiga. E sobre este salmo, né, a gente vê, né, principalmente aqui, começando pelo primeiro versículo que ele fala, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Que Davi, ele está apelando diretamente para Deus. Ele não está apelando pela religião, para a justiça, por méritos. E ele se lança, né, diretamente a Deus, né? E o arrependimento, ele começa na graça. Ele não começa na força do homem. Porque é o Espírito Santo é que nos mostra, é o Espírito Santo que nos aponta. E ele também nos convence do pecado. Às vezes o nosso coração, enfim, o nosso coração ele é enganoso. E nem sempre ele percebe. E às vezes Deus precisa colocar pessoas para nos confrontarem, né? Para apontarem o nosso pecado, para a gente entender, para a gente tomar consciência, a gente perceber o que a gente fez. E no segundo versículo aqui, ele diz, né? Lava-me completamente da minha culpa e purifica-me do meu pecado. Né? Davi, ele está pedindo purificação total. E ele tem a ver com o ritual imoral, né? Que seria a purificação através dos ritos, né? Que se realizava, né? Principalmente ali com ensopo, na época da Páscoa. E Davi, ele reconhece que o pecado ele é uma mancha espiritual, né? E realmente, o pecado ele nos mancha, ele nos adoece, inclusive, né? A gente vai ver. E aqui no versículo 3, ele confessa honestamente seu pecado. Não justifica, não minimiza, ou, né, não culpa também outras pessoas, igual o Adão fez, né? Culpou Eva culpou a serpente, e a serpente não tinha com quem culpar, né? E o arrependimento bíblico, ele inclui o reconhecimento consciente, né? E no versículo 4 ele reconhece, né, que ele pecou contra Deus, né? Embora ele tenha ferido pessoas, a raiz do pecado ela é contra Deus em primeiro lugar. Não importa o que a gente faça, né? Seja qualquer tipo de pecado que a gente cometa. Desviar, sonegar um imposto de renda, por exemplo, desviar algum recurso, a gente está pecando contra Deus, a gente está ferindo a santidade dele. E a gravidade, né, ela é vertical, né? É de baixo para cima, né? E o pecado, ele é uma rebelião contra a santidade de Deus. Tanto é que, quando nós somos escravos do pecado, antes de conhecermos a Jesus Cristo, antes de aceitarmos Ele como nosso Salvador,
a gente era rebeldes contra Deus. Que infelizmente o coração do homem ele é inclinado para o mal. E daí no versículo 5, Davi fala, nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está falando? Da doutrina do pecado original. Que o pecado que Adão e Eva cometeram, que foi o pecado da desobediência, é um pecado que foi transmitido, que, enfim, impregnou no gênio humano, que todos nós nascemos em pecado, né? O ser humano, após o pecado original, ele nos deixou com uma natureza caída, né? E aqui no versículo 6, ele diz, né? Eis que te comprases na verdade e no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. O que ele diz? Que Deus ele exige a sinceridade interior. Ele quer da gente um coração sincero e não uma religiosidade superficial. E o arrependimento, ele envolve mesmo um coração profundo, ele envolve o sentimento. Deus, ele busca o íntimo, né? Como diz Calvino, ele não se contenta com lábios. Falar por falar não significa nada, não é nada. Aqui no 7º, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lave-me e ficarei mais branco do que a neve. O esopo, ele era uma planta utilizada para purificar leprosos e também no sangue pascal. E Davi, ele se identifica como alguém espiritualmente contaminado, porque o pecado, ele nos contamina espiritualmente. Porém, a purificação, a limpeza, ela vem de Deus, e não do próprio arrependido, e não da gente. É Ele quem nos purifica. Né? E lavar, seria lavar mesmo, igual bater a roupa na pedra mesmo, sabe? Lavar, igual as mulheres lavavam roupa na pedra, batendo mesmo a roupa. Quase esfolar. E aqui, no versículo 8. Fazes-me ouvir de júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Ossos esmagados é uma metáfora para a disciplina de Deus, disciplina divina. Que o pecado, ele tira a alegria, e a restauração, ela devolve o gozo da comunhão com Deus. E ossos esmagados, ele também, ele é um efeito que o pecado traz, porque nessa da gente buscar ocultar, nessa da gente não confessar, ele vai somatizando, ele vai te trazendo, né? Primeiro, vai te trazendo ou dores de cabeça, vai te trazendo preocupações, vai te trazendo angústias, e esse pecado não confessado, não que todas as doenças sejam nesse sentido, mas quando você não confessa, você guarda aquilo, você sabe que aquilo está te fazendo mal, isso pode te acarretar numa somatização de doenças externas. E um grande peso também, né? Um grande peso no coração, e um peso que pode se refletir em algo do teu corpo. Porque é isso que o pecado faz. Ele angustia, ele envergonha, ele pesa, ele tira a paz espiritual. A disciplina de Deus, né, quando a gente peca, ela é dolorosa, porém ela é terapêutica e ela é boa. E às vezes a gente sente esse peso porque Deus está chamando, olha bem, confessa, né? Venha, olha o que você fez. É só a gente pensar, né? Lembrar em todas as vezes que Deus disciplinou o povo hebreu e todas as vezes que Deus disciplinou os seus. E aqui, né, no versículo 9, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Né? Seria mesmo que retirar o olhar condenatório, né, e perdoar totalmente, apagar igual, né, apagar aí um registro contábil. E aqui no 10, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, né, é criar algo novo, é igual a mesma palavra utilizada em criação do mundo, uma criação do nada. E Davi, ele pede regeneração, ele não pede reparo. E a mudança real, ela é a obra do Espírito Santo. Por isso ele pede a Deus. E aqui no versículo 11, quando ele diz, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo,
ele teme perder a comunhão com Deus, que foi o que aconteceu com Saul, né? Ele já viu isso acontecer quando Saul desobedeceu. Deus falou com ele, né? Ou melhor, o profeta Samuel o confrontou e Saul justificou. Saul não reconheceu. Então, era o medo que Davi tinha de perder a alegria da presença de Deus. E ele pede a Deus para que ele não siga o mesmo caminho de Saul, né? Porque ele sabe o que aconteceu com Saul quando o Espírito de Deus se retirou. Isso está no livro de 1 Samuel. E após a rejeição de Saul, né, Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E no versículo 12 aqui: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, ele perdeu a alegria por causa do pecado, mas não a salvação. Ele pede a restauração dessa alegria. Motivação santa, obediência voluntária, né? Ou seja, um espírito voluntário com disposição para seguir a vontade de Deus. E no 13 ele diz, né? Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, o arrependimento e a restauração, ela gera missão, porque você vai querer propagar aquilo que você aprendeu, um erro que você aprendeu, né? Você vai querer alertar outras pessoas para que não caiam no mesmo erro que você. E o coração renovado, ele se torna um instrumento de Deus. E a restauração, ela transforma o pecador em discipulador, né? Porque você vai compartilhar a tua experiência e você vai desejar ajudar pessoas a fazerem diferente daquilo que você fez, porque você sabe aonde levou o pecado que você cometeu, a que caminho levou. Aqui no 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, e a minha língua cantará a tua justiça. Crimes de sangue se refere à morte de Urias pela espada, o assassinato de Urias. E Davi, ele assume a sua culpa diante de Deus. E ao ser liberto da culpa, ele se torna um adorador. E no versículo 15, né, ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Ou seja, o pecado, ele fecha os lábios. E somente Deus pode abrir a boca para o louvor verdadeiro. Porque a gente não consegue, né? Como eu comentei, o pecado, ele nos impede de orar, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos traz vergonha, ele nos impede de louvar, e é o pior, né? Impede com que o nosso louvor chegue a Deus por causa do peso que ele traz. E somente Deus pode abrir a boca para o louvor verdadeiro e a oração, que é a oração por uma adoração sincera. E aqui, né, ele tem o versículo 16: pois não te agradas de sacrifícios, se oferecesse, não aceitarias, né? Porque ele agrada de um coração contrito, porque o problema em si não é o rito, mas é a questão do coração, né? O que agrada, o sacrifício que vai agradar a Deus é coração contrito e um espírito quebrantado. E o sacrifício externo sem arrependimento, eles são rejeitados. E como ele fala também no último versículo, o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, né? Ou seja, o espírito esmagado, o espírito quebrado e o coração contrito, né? No caso de espírito quebrantado, seria o espírito quebrado, partido, sem altivez, e coração contrito seria coração esmagado, coração humilhado, apontando para o evangelho, né? Que diz que Deus, ele resiste aos soberbos. E aqui no último versículo ele ora por Sião, né? Ele ora pela nação porque o pecado, ele afetou o povo. E a restauração, ele influencia a comunidade. E o pecado, né, embora a gente pense que ele é individual, ele não é, porque ele acaba trazendo consequências para outras pessoas também. E no último versículo, ele fala: então te agradarás de sacrifícios de justiça.
Quando há coração renovado, ou seja, quando há coração renovado, há adoração exterior aceitável. E o culto ele só é verdadeiro quando ele nasce de um coração purificado. Portanto, nós devemos pedir perdão a Deus a cada dia pelo pecador que nós somos. E devemos sempre, todos os dias, realizar um exame de consciência. Não só em momentos específicos, mas a gente sempre tem algum pecado. Não adianta, não existe um dia que a gente não peque, infelizmente. E nós precisamos pedir perdão. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre, que nos revele, né, se não há em nós iniquidade. A gente, igual Davi ora, né, nos versículos finais do Salmo 139. Nós sabemos que não é fácil a gente abrir o coração para Deus, né, como eu havia falado, mas através da exposição das feridas que a gente recebe a cura. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos traga consciência sobre quão pecadores somos, né, a ponto de conseguirmos orar esses versículos e, ainda que a gente se sinta mal com aquilo que Deus nos mostra, né, a gente possa ter humildade suficiente para pedir perdão, para reconhecer e para pedir a Ele mudança e pedir ajuda para a gente mudar, para a gente ser transformado, porque Ele nos dá um novo coração, Ele nos renova, Ele renova as nossas forças, as misericórdias dele são renovadas a cada dia. E quando nós pedimos para que Ele nos sonde, para que Ele nos direcione e não impomos dificuldade no trabalho dele em nos moldar de acordo com aquilo que Ele deseja segundo a vontade dele, nós evoluímos, nós crescemos, nós amadurecemos na fé e nos tornamos mais e mais semelhantes a Cristo. Eu aproveito, né, já estamos terminando, para fazer uma oração, né, para você que tem dificuldade de se aproximar de Deus, a você que sente peso dos pecados que cometeu, ou até mesmo que você se sente angustiado, ou se você tem um coração não perdoador, um coração ressentido, um coração magoado. Quero orar por você. Senhor meu Deus, lhe peço por cada um de nós, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações, que o Senhor nos purifique de todo pecado, que o Senhor sonde nosso coração, nossa mente, nossa alma, que o Senhor venha nos apontar aquilo que estamos fazendo de errado, através do Teu Espírito Santo, e nos dê humildade e um coração quebrantado, coração contrito, para que possamos reconhecer, para que possamos ser levados ao arrependimento. E se há algum pecado que nós cometemos que não temos consciência, que o Senhor nos traga a luz, que haja luz nos nossos corações, que haja luz na nossa mente, Senhor, e que a Tua luz revele e que nos permitamos sermos confrontados e que possamos, sim, ser levados ao arrependimento. Lhe peço que o Senhor arranque de cada coração toda raiz de amargura, toda raiz de mágoa, que o Senhor limpe de todo o ressentimento que nos impede de liberar o perdão. E lhe peço, Senhor, que o Senhor venha também tratar as nossas feridas, que possamos nos conhecer mais e mais em Ti, e que o Senhor seja o centro da nossa vida. Eu lhe rogo por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor, que nós possamos mesmo, todos os dias, refletirmos sobre as nossas condutas, refletirmos sobre aquilo que nós fazemos de errado, ou mesmo, como bem colocado, aquilo que nós não temos consciência, mas nós sabemos, com certeza, que nós temos um Deus que é capaz de tratar dos nossos corações, que é misericordioso e que Ele está pronto para sempre nos acolher nos braços dele e para nos purificar verdadeiramente de todo o pecado e de todas as nossas transgressões, os nossos erros. É muito bom sabermos que temos um Deus tão maravilhoso. E é por isso que nessa noite todos nós cantaremos juntos
uma canção que diz que nós exaltamos o Santo, o Santo, o Santo, o Criador de todas as coisas, porque um dia nós cantaremos frente a frente com Ele, na glória, em nome de Jesus. Então você, nessa noite, eleve seu pensamento a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Dê o teu melhor para Jesus, porque Ele merece, Ele é o único santo. E porque o dia, como eu disse, nós estamos ensaiando aqui, porque um dia nós cantaremos para Jesus ao vivo e em cores. Glórias a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
Não, agora eu vou fazer a oração. Pai querido, nós te damos graças imensamente por esta reunião, pelo exemplo da história de seu servo e por tudo que pôs de nós de lição, pela importância do perdão, do arrependimento e, sobretudo, de olharmos para nós mesmos. Te pedimos que nos ensine a olhar para ti antes de qualquer coisa e a crescer com o perdão que nos concedes a cada dia e entender que a cada dia é um novo começo. Reúna-nos novamente na próxima semana para este encontro. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Que assim seja. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para ti e lhe dê paz. Aí a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a presença de todos e também pedimos aí para você que vai assistir que deixe seu like. E lembrando, hoje a palavra-chave é Davi, ok? Para que eu saiba que você assistiu até aqui, comente a palavra Davi e receba um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.